E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Como você sabe, a bateria do carro foi projetada principalmente para dar partida no motor. E por isso que essas baterias são chamadas de baterias de partida. Além de dar partida no motor por meio da partida do motor de arranque e da rotação adicional do virabrequim, a bateria é responsável por fornecer energia a todos os consumidores elétricos até que o motor seja ligado. Nesse caso, toda a carga é transferida para o alternador. Em paralelo, o próprio alternador gera eletricidade durante a operação, parte da qual é transferida para a bateria para a recarga. Isso significa que o gerador pode ser usado para compensar a carga usada para dar partida no motor. Em teoria, o alternador deve carregar totalmente a bateria durante uma viagem. Mas nas condições operacionais modernas, os motoristas passam a maior parte do tempo em engarrafamentos, em semáforos e fazem viagens curtas com paradas frequentes. Nem sempre é possível dirigir de 50 a 100 km sem paradas. E nessas condições que o alternador pode restaurar a carga da bateria para quase 100%. Portanto, surge uma pergunta natural sobre se a bateria será carregada pelo gerador se o motor estiver em marcha lenta. Ou seja, ao aquecer o motor, ao parar em semáforos ou ao ficar em um grande congestionamento. Para entender se a bateria é carregada em marcha lenta quando o motor está funcionando, é necessário responder a várias perguntas importantes. Como o alternador funciona? O motor e o alternador são conectados por uma correia ou corrente de transmissão. Com sua ajuda, as rotacois do motor de combustão interna são transmitidas do motor para a polia do gerador. O gerador é um conversor. Ou seja, ao girar, ele converte energia mecânica em energia elétrica. Os ímãs e o enrolamento de cobre são fixados no eixo do gerador, o que permite criar um campo elétrico. Ao transferir a carga do motor de combustão interna para o gerador, este último fornece parte da energia para recarregar a bateria. A bateria não regenera sua capacidade o tempo todo. A bateria consome a quantidade de energia necessária para funcionar. Para evitar que o alternador forneça energia constantemente à bateria, a unidade foi projetada com um regulador de tensão. Se a bateria for constantemente carregada, isso levaria à ebulição do eletrólito e à rápida falha de todo o sistema elétrico do carro. A energia produzida pelo alternador é suficiente? Outra pergunta popular diz respeito apenas ao fato de a energia produzida pelo alternador ser suficiente para alimentar todos os consumidores. O desempenho e outras características da unidade são estabelecidos pelo fabricante. Todas as informações relevantes estão indicadas na carcaça e também estão duplicadas na documentação técnica. O cálculo do desempenho do gerador é feito de forma que ele possa produzir a quantidade de energia necessária para o pleno funcionamento de todo o carro e de seus sistemas, com uma pequena reserva. Os parâmetros de velocidade de marcha lenta também são individuais para cada carro. As características correspondentes são estabelecidas pelo fabricante. Alguns carros ficam em marcha lenta a apenas 500 rotacois por minuto. Em outros, esses números aumentam até 1.500 rotações por minuto. O número de rotacois que o virabrequim fará por unidade de tempo depende de vários fatores. Esses fatores incluem o sistema de injeção usado, deslocamento do motor, temperatura ambiente, o tipo de injeção de combustível usado, potência do motor, condição técnica geral do veículo, etc. Dependendo do número de rotacois do virabrequim na velocidade de marcha lenta, o alternador gera uma certa quantidade de eletricidade. Quanto mais altas as rotacois, mais ativamente o eixo gira e mais energia elétrica é convertida de energia mecânica. Quais são as peculiaridades de carregar a bateria em marcha lenta no inverno? Como você sabe, a marcha lenta é o modo de operação do motor sem carga. Nesse caso, a tensão do sistema elétrico gasta recursos apenas para dar suporte a todos os processos necessários em andamento no motor.
A marcha lenta é usada para aquecer todos os fluidos de trabalho e o próprio motor, proporcionando condições ideais para o movimento subsequente. Cada veículo tem seus próprios valores característicos para o número de rotações ao trabalhar no modo de marcha lenta. Se os parâmetros forem maiores ou menores do que a norma estabelecida, isso indica irregularidades na operação e nas configurações do motor. Leia também por que o motor trava e como lidar com isso. É legítimo perguntar se a bateria receberá uma carga no período de inverno, quando o motor estiver funcionando em marcha lenta. O princípio de operação do gerador permanece o mesmo, independentemente da época do ano ou da temperatura do ar. Ao dar partida no motor de combustão interna, o gerador produzirá a mesma quantidade de energia. Isso torna seguro dizer que, mesmo no inverno, a bateria será carregada pelo gerador. Mas aqui é importante enfatizar que, em baixas temperaturas, a bateria de arranque é muito pior em aceitar uma carga. Assim que o motor de combustão interna atingir a temperatura operacional e se aquecer, a transferência de carga do gerador para a bateria voltará a ocorrer em um nível normal. Quanta energia é consumida pelos equipamentos automotivos? Com o carregamento de baterias em marcha lenta, foi possível determinar parcialmente. Sim, a bateria pode de fato compensar a carga perdida nesse modo devido à rotação do alternador, que converte energia mecânica em energia elétrica. Não é só porque o motor foi ligado que a bateria precisa ser recarregada. A recarga também se torna necessária depois de fornecer parte da energia a vários sistemas do carro que operam quando o motor não está funcionando, bem como depois de dar partida no motor. Em termos de quantidade de energia consumida, os seguintes números podem ser destacados. Ao ligar as luzes e a iluminação do carro, serão necessários cerca de 40 watts de energia da fonte de alimentação de bordo, quando os faróis e os faróis de neblina estiverem funcionando. O carro consumirá cerca de 250 watts. Se o aquecimento interno estiver ligado na velocidade máxima, serão necessários aproximadamente 200 watts da rede elétrica. Se o ventilador de resfriamento funcionar por um curto período, serão necessários mais 250 watts. 150 watts serão consumidos do sistema elétrico para aquecer o vidro traseiro, o sistema de gerenciamento do motor e a bomba de combustível consomem até 80 watts no total. Ouvir música no carro em um nível de volume médio requer 100 watts. No total, você tem de 1000 a 1100 watts. Se você converter watts em amperes dividindo esse valor por 12, obterá cerca de 90 amperes. Isso é bastante, mesmo para um gerador. Quando ele não consegue lidar com essa carga, a própria bateria entra em ação. Como resultado, acontece que, às vezes, a bateria não é carregada e até mesmo perde parte de sua carga, embora o motor já esteja funcionando. E por isso que um cálculo adequado da capacidade e do desempenho da bateria e do alternador desempenha um papel tão importante no projeto de qualquer carro. Parâmetros da capacidade do alternador. A potência do gerador e a relação entre o trabalho realizado pelo nó e o tempo durante o qual ele executa suas tarefas. Para recarregar a bateria, o alternador deve fornecer a tensão e a corrente necessárias por um determinado período de tempo. A maioria dos carros de passeio usa alternadores com capacidade de cerca de 1 kW. Mas as situações variam. Além do desempenho, a quantidade de consumidores e a potência de cada um deles em um determinado veículo desempenham um papel importante. Afinal, um carro pode ter um aquecedor comum e um sistema de áudio simples com um rádio. Outros carros têm controle climático, complexo multimídia, sistema de áudio com subwoofer e amplificador. Acontece que, no primeiro caso, há um mínimo de consumidores, portanto, o gerador, mesmo em marcha lenta, será capaz de fornecer a tensão necessária para recarregar a bateria sem problemas. No segundo caso, o alternador pode não ser capaz de lidar com a carga. Nesse caso, a bateria não é carregada ou até mesmo abre mão de parte de sua carga para ajudar o alternador. Leia também o que você precisa saber sobre revendedores e como iniciar seu próprio negócio com isso. Portanto, as características
da bateria e do alternador são selecionadas individualmente para cada carro, com base em sua capacidade, consumidores, etc. Mesmo em um mesmo modelo, podem ser usadas diferentes combinações de alternador e bateria. Para que o alternador funcione de forma estável e eficiente, atendendo a todas as demandas dos consumidores existentes, ele deve ter uma certa reserva de energia. Se você colocar equipamentos adicionais no carro, para os quais o alternador e a bateria padrão não foram projetados, isso pode levar a problemas sérios. O sistema não terá recursos suficientes para atender a todos os consumidores. Agora, especificamente sobre a questão de saber se a bateria do carro é carregada pelo motor, ou seja, pelo gerador, em marcha lenta. É possível carregar a bateria em marcha lenta? Há um grande número de disputas e conversas sobre se a bateria do carro é carregada em marcha lenta. Há duas posições sobre essa questão. Alguns têm certeza de que a carga ocorre somente quando as rodas estão girando, a posição de. Outros se baseia no fato de que a recarga em marcha lenta definitivamente ocorrerá. Com base em todos os dados anteriores, podemos responder se a bateria está sendo carregada quando o motor está funcionando em marcha lenta. Sim. Quando o motor está funcionando em marcha lenta, a bateria é carregada. Isso se deve ao fato de o alternador estar diretamente conectado ao virabrequim. Eles funcionam em conjunto com o motor em funcionamento. Não importa se ele está em marcha lenta ou em movimento ativo com as rodas girando. Em qualquer caso, é gerada energia mecânica, que é convertida pelo gerador em energia elétrica. A energia é então transferida para os consumidores. Se houver um déficit de capacidade na bateria, que é determinado por sensores especiais, o relé de tensão abre a transferência de carga para a bateria, e parte da energia gerada vai para restaurar as características da bateria. Outra pergunta é quanto tempo leva para carregar uma bateria de carro em marcha lenta. Não é possível responder a essa pergunta com precisão. Isso se deve ao fato de que diferentes geradores são usados em diferentes carros e os carros diferem no número e nos parâmetros dos próprios consumidores. É possível calcular o quanto uma determinada bateria de um determinado carro é carregada quando o motor está em marcha lenta. Se a bateria não estiver muito descarregada e os consumidores adicionais não estiverem ligados, a recarga ocorrerá rapidamente. No entanto, se a bateria estiver muito descarregada e o alternador estiver fornecendo energia a outros sistemas em paralelo, levará muito mais tempo para recarregar a bateria. Já decidimos se a bateria do carro é recarregada quando o motor está em marcha lenta. A bateria pode, de fato, compensar a carga perdida. Mas isso requer um período de tempo diferente, dependendo da situação específica. Em condições ideais, o tempo de carga pode ser calculado dividindo-se a quantidade de energia necessária, A, pela corrente livre, A. A corrente livre é a corrente que não é usada para alimentar consumidores adicionais, faróis, calefação, aquecimento, ar-condicionado, etc. Quanto mais corrente livre, menos tempo será gasto na recarga. Mas isso não leva em conta as correções de temperatura, velocidades específicas do motor, etc. Devido ao grande número de incógnitas, é impossível fazer cálculos precisos. Para acelerar o carregamento da bateria, é necessário desligar o maior número possível de consumidores em marcha lenta. Obviamente, se você desligar todos os sistemas adicionais e dirigir uma certa distância, poderá carregar a bateria muito mais rapidamente do que quando o motor estiver funcionando em marcha lenta. Afinal, quanto mais altas forem as rotações do virabrequim, mais energia mecânica será produzida e mais eletricidade poderá ser convertida pelo gerador. Em conclusão, a bateria de um veículo pode ser carregada enquanto o motor está em marcha lenta, embora a eficiência desse processo dependa de vários fatores, como a condição do alternador e a demanda elétrica do carro. É importante lembrar que, em marcha lenta, a carga pode ser menor do que em rotações mais altas, mas ainda assim, o motor em funcionamento contribui para a recarga da bateria. Portanto, se você precisar carregar a bateria,
e sempre melhor dar uma volta ou aumentar as rotações do motor para garantir uma carga mais eficaz. A manutenção regular do sistema elétrico do veículo também é fundamental para garantir que a bateria esteja sempre em boas condições.